Bom, mas para falar sobre isso, para falar sobre narcotráfico, para falar sobre o efeito dessas drogas, nada melhor do que conversar com quem passa o dia todo, anos inteiros trabalhando com isso, que é um policial militar. Então entrei em contato com um policial militar de Maringá, no estado do Paraná. Ele se chama Sargento Faur, muito conhecido nas redes sociais, e ele faz parte da Polícia Militar de Maringá. E faz parte da Rotan, que a Rotan é uma força policial qualificada que dá atendimento a ocorrências de maior potencial de risco. Ela foi criada pela diretriz em 2004, do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, e ela vem sendo empregada diuturnamente em reconhecimento de áreas urbanas, áreas rurais, localização, prisão de quadrilhas do crime organizado, segurança de áreas conflagradas, tanto rurais quanto áreas urbanas, roubos a banco, assaltos com reféns, latrocínios, homicídios, furtos e roubos de veículos, entre muitas outras alterações que exigem uma ação rápida e concreta de uma equipe muito bem qualificada. Então esse Sargento Faur, ele trabalha nisso e ele vai nos falar bastante sobre essas questões e sobre o seu trabalho. E quero agradecer antes ao colega repórter André Almenara, da Rádio Maringá do Paraná, que intermediou essa entrevista para a Rádio Encantado AM. Sargento Faur, nos fale um pouco do seu trabalho e há quanto tempo o senhor faz parte da Polícia Militar Rodoviária de Maringá? Eu tenho 31 anos de serviço na Polícia Militar do Estado do Paraná e na Polícia Rodoviária do Estado do Paraná eu estou com 10 anos trabalhando para esse batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Eu entrei na polícia, já era um sonho de criança, né, de trabalhar na polícia, e por volta do ano de 1982, o meu irmão mais velho ingressou na Polícia Militar do Paraná como sargento, então aguçou ainda mais aquele sonho que eu tinha de infância, vendo ele fardado, armado, trabalhando, fotos dele na academia de Polícia Militar, então eu resolvi prestar o concurso, o concurso abriu em 1983, eu prestei, fui um dos aprovados, fiz o curso, né, de soldado da Polícia Militar do Paraná, fui aprovado com êxito, né, nesse curso, trabalhei alguns anos como soldado, depois fiz o curso de cabo na cidade de Paranavaí, e por fim fiz o curso de sargento em Curitiba, na Academia Policial Militar do Guatupê, onde se formam sargentos e oficiais da Polícia Militar, e a partir daquilo passei a desenvolver o trabalho na região aqui de Maringá, tanto na Companhia de Polícia Militar de Colorado e posteriormente na Polícia Rodoviária do Estado do Paraná. Trabalhei também no serviço reservado da Polícia Militar, na P2, né, onde também tive a oportunidade de prestar um grande trabalho. O senhor já prendeu muitas pessoas envolvidas em diversos crimes, roubos, tráfico de drogas, enfim. O senhor já viu muita coisa nessa sua carreira militar, não é, sargento? Sim, sem dúvida, uma carreira longa, uma carreira que eu posso considerar que foi tirada com êxito, né, até porque eu consegui me destacar em todas as unidades, né, que eu trabalhei, tanto que eu já citei aqui o 4º Batalhão, o 8º Batalhão, Batalhão da Cavalaria em Curitiba, 11º Batalhão também consegui prestar um grande trabalho e agora no Batalhão de Polícia Rodoviária. Eu realmente já vi de tudo, né, no mundo do crime, e o que eu prefiro combater mais com ênfase são as drogas, até porque as drogas elas levam ao cometimento de vários outros crimes, como furtos, roubos, assassinatos, sem contar aí os próprios jovens, né, que usam, não conseguem pagar a droga consumida e acabam assassinados aí nas ruas com vários tiros por pessoas a mando de poderosos traficantes. A situação da violência é séria no nosso país. Como o senhor vê a questão dos adolescentes morrendo de forma banal, porque o traficante não quer saber, não pagou, morre. Sim, ele mata para dar exemplos, né, para que outros façam todos os esforços possíveis e paguem a droga. Esses esforços significam furtos, roubos, roubar objetos da própria família, né, some o notebook da casa da pessoa, some a televisão, pensa que se foi um arrombamento, na verdade é o próprio filho, o usuário de drogas, que se vê obrigado tanto para consumir como para pagar a dívida consumida, sendo ameaçado pelo traficante e vendo que o seu amigo tempos atrás foi assassinado, então ele prefere cometer esse tipo de furto, de roubo e não
não morrer também pela dívida. Mas chega uma hora que ele não aguenta mais, as pessoas começam a vigiá-lo e ele não tem mais saída. Aí é dessa vez que ele é assassinado. O senhor é muito popular nas redes sociais. A gente vê pelos compartilhamentos que existe principalmente no Facebook. A que o senhor atribui esse número de fãs que tanto elogiam o seu trabalho? Na verdade, eu atribuo principalmente pela grande divulgação através da internet e também porque nas minhas entrevistas eu procuro falar o que eu penso, o que eu vejo que tem que ser feito, o que está acontecendo de fato, não me preocupando muito com o politicamente correto. Então as pessoas gostam de ouvir o que eu falo, por quê? Porque reflete o sentimento da sociedade, um sentimento de revolta com a criminalidade, um sentimento até de medo, né, dos grandes grupos criminosos que estão se alastrando, inclusive pelas pequenas cidades do nosso estado e do Brasil. Então a minha palavra ela reflete a revolta de muitos policiais que pensam em o que eu penso, mas não podem falar até por serem oprimidos ou por terem medo de se expor, e também pessoas da sociedade. Então essas pessoas veem minha entrevista e logo passam para outros amigos, para parentes, mandam via Facebook e ela se alastra rapidamente e eu recebo muitos elogios. Recebo aí, em média de cada 10 elogios, uma crítica. De pessoas aí que talvez fazem parte até amando de traficantes aí para me intimidar. Mas eu não me intimido até porque a maioria da sociedade me apoia, o meu comando me apoia e a minha família sem dúvida me apoia. O senhor é um policial, enfrenta situações de risco e eu quero saber se há pessoas que têm medo do senhor pela sua maneira de agir. Sim, na verdade o traficante, ele por si só ele é medroso, tanto que você nunca vê um traficante assumir a posse da droga ou esperar a polícia, ele sempre foge, na oportunidade que ele tem se embrenha em matos, abandona carro com droga. Eu acredito que os traficantes temem sim quando tem um policial rígido, um policial firme, eles sabem, inclusive procuram saber as escalas, procuram saber o local para evitar aquele local. De vez em quando um dá bobeira e é capturado. Então se todos os policiais trabalhassem com essa rigidez ou trabalharem com essa rigidez, com certeza vai diminuir o tráfico de droga e diminuir o índice de crimes que assolam a sociedade. Agora, quanto a eu ter medo de bandido, na verdade um medo aí inerente ao ser humano. Todo ser humano tem medo até para se preservar. Mas na verdade nós que exercemos essa função de polícia, nós temos que vencer os nossos medos. E nós vencemos demonstrando coragem, enfrentando o crime, tomando certas precauções. Eu ando armado diuturnamente, né? Então eu me cuido, mas não tenho aquele medo de pegar um traficante, de ficar na estrada e de abordar um traficante. Eu não fico sem dormir, não fico sem me fazer minhas coisas do dia a dia, ir nas lanchonetes, ir no mercado com meus filhos, com meus netos. Então eu me cuido, mas eu não tenho aquele temor. Se tem algum policial que tem, ele não está no lugar certo, devia estar trabalhando em outros locais e não na Polícia Militar. Na sua opinião, por que os jovens entram tão facilmente no mundo das drogas? Primeiro porque a sociedade, ela impera-se um consumismo na sociedade, e jovens de família pobre, filhos de pais aí que ganham 1 ou 2 salários mínimos aí, não conseguem comprar videogames, não conseguem comprar bons tênis, e acabam que os seus amigos ou pessoas onde eles convivem, discotecas e lanchonetes, têm roupas boas, têm pratas, têm relógios bons, e essas pessoas querem consumir. E o caminho mais fácil, entre aspas, para esse tipo de coisa, eles veem no crime, o tráfico de drogas. Então os grandes traficantes, né, distribuem drogas para 4, 5 pessoas dentro de uma cidade, e essas 4, 5 pessoas elas procuram jovens, né, com esse perfil, jovens principalmente pobres, tal, que precisam de dinheiro e oferecem para que revendam drogas. E esses jovens em 2, 3 meses estão montados em potentes motos, estão com dinheiro no bolso, com assédio de meninas, né, de garotas, que também não deixam de ser responsáveis, até porque dão moral e gostam desse tipo de gente que vive aí às voltas com o crime, e acabam não conseguindo mais sair, porque se voltarem à sua vida normal, deixarão de ter todos esses benefícios materiais, videogames de última geração, televisores bons. Então essas pessoas começam a presentear os parentes, as mães, o pai começa a presentear as namoradas, então eles acabam entrando numa bola de neve que não tem mais como sair. Então principalmente as más companhias e esse consumismo têm levado esses jovens a entrar no mundo do crime, principalmente no tráfico de drogas. E também falta de opção do que se fazer. O jovem talvez vai na escola de manhã ou à tarde, e o resto do tempo ele fica ocioso. Então o governo tem que criar meios para esse jovem se manter ocupado, como eu tenho informações que se faz no Japão, por exemplo, onde o jovem estuda em período integral, sendo que metade do período são aulas mesmo e a outra metade lazer, esportes, para que mantenha o jovem ocupado, com a cabeça boa, pensando em coisas produtivas e boas, e não se envolvendo em drogas e sentado no meio-fio fumando e vendendo.
Existe um velho ditado que diz: mente desocupada é morada do diabo. O senhor citou o exemplo do Japão, onde os jovens se ocupam o dia todo. Será que os nossos jovens aqui no Brasil estão com tempo livre demais e é aí que entra a droga? Com certeza, a pessoa desocupada que não procura um lazer adequado, um esporte, um trabalho ou mesmo um estudo, ele realmente vai pensar em coisas más, principalmente se um amiguinho, uma menina que já conheceu a droga, já conheceu o mundo do crime, lhe influenciar. Lhe mostrar que você vai ter lucro, que você é menor, não tem problema, se prender você não fica preso. Então ele vai entrando. Quando ele vê, ele faz 18 anos e já está cometendo o mesmo crime, aí vai puxar a cadeia, une-se a grupos criminosos, tal qual o PCC, que está se alastrando pelo Brasil, e lá dentro ele passa a ser mais perigoso e passa a cooptar outras pessoas que ele conheceu, o irmão mais novo, mostra que o caminho, ele só mostra a parte boa, né, da criminalidade, que é o carrão na garagem e a moto, mas ele não mostra as cicatrizes desse problema, né? Tiros que ele levou, a polícia prender, dentro da cadeia ameaçado, às vezes tendo que lavar roupa para outros bandidos mais perigosos, ele não mostra isso daí, mas é uma realidade. Então a mente vazia sim, oficina do capeta. Sargento, há uma nova droga no mercado chamada Crocodil. É uma droga de origem russa e o nome vem de uma das consequências do seu uso. Uma vez que a pele da pessoa, ela passa a ter um tom esverdeado e cheio de escamas, como a de um crocodilo. Por isso que ela se chama Crocodil. O senhor conhece ou já chegou a fazer apreensão dessa droga aqui no Brasil? Olha, eu ainda não tive informações dessa droga, principalmente no Paraná, e tampouco a nível de Brasil. De repente possa até ter, mas pelo que eu me informei também, é uma droga de origem russa que já se alastrou pelos Estados Unidos e logicamente que uma hora ou outra ela vai chegar no Brasil. Nós, da polícia, principalmente que trabalhamos em regiões de fronteira, estamos lutando arduamente para que essa droga não chegue até os jovens, até porque eu ouvi dizer que é uma droga muito forte que tem um apelido de come carne, ou seja, as pessoas ficam com os ossos e as vísceras expostas quando consomem essa droga e viram verdadeiros zumbis, como nós temos acostumados a ver no videogame, nos filmes aí, perambulando pelas ruas aí com um pedaço do osso, da canela, do braço, do antebraço, as mostras aí. Então uma droga terrível que eu sinceramente não consigo entender a mente humana como uma pessoa sabendo do poderio dessa droga pode vir a ser um usuário dessa porcaria. O senhor já recebeu ameaças de morte nesses anos na polícia? Sim, eu recebo várias ameaças de morte, inclusive algumas chegam através do telefone 181, onde pessoas, né, que tomam conhecimento dessas ameaças procuram até avisar a gente, né, porque são pessoas de bem, que às vezes tem um colega que é meio vagabundo e tal, e o cara comenta que fulano, ciclano vai mandar matar o sargento, vai fazer isso, as pessoas ligam, né, até porque não quer o mal da gente, e muitas pessoas ligam diretamente. Eu recebo telefonemas de madrugada com um número desconhecido, me ameaçando, às vezes não fala nada, só para criar um terror na vida da gente, mas eu procuro de manhã, com o raiar do dia, eu procuro pensar bem em Deus, pensar na minha família e pensar que eu tenho essa missão aí até o último minuto da minha carreira policial. Eu vou trabalhar e não vou ter medo dessas ameaças, não. E penso também que quem late não morde, mas em todos os casos, como eu disse, eu ando precavido com a pistola 40 na cinta e procuro andar em ambientes aí mais saudáveis aí para não ter esse tipo de problema. Uma vez uma pessoa falou, mas você não tem coragem de entrar na favela à noite. Eu falei assim, não é nem questão de ter coragem, eu entro em qualquer lugar se for preciso para trabalhar, mas não é por causa disso que eu vou sair meia-noite da minha casa de camiseta, passeando aí nas ruas aí para dar moleza para um traficante ou um noiado aí ver e me dar uma facada ou um tiro. Então realmente eu não abuso, mas medo eu não tenho. Há uma reclamação geral na sociedade em que o cidadão não aguenta mais esse tal de prende e solta. O senhor acha que as leis são muito brandas no nosso país, que não deixam o bandido na cadeia? Na verdade, é uma pergunta que eu faço a mim mesmo, né, desde que me conheço por gente, o porquê que pessoas que legislam, né, que podem criar leis mais duras contra bandidos, deixam essas brechas, né, me parece até que essas pessoas estão prevendo que no futuro elas possam precisar da benevolência dessa lei, né, então eu só posso acreditar nisso, porque, na verdade, a única pessoa que eu não me intimido de criticar. Sargento Faur, se o senhor tiver a oportunidade de falar aos políticos brasileiros, o que o senhor diria?
O que eu vou falar agora não serve para os bons políticos, porque eu sei que tem bons políticos, tem pessoas que têm boa vontade dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso. O que eu falo para os maus políticos, para aqueles acomodados, tomem vergonha na cara e lutem pelo povo que vos elegeu, pela sociedade que está pedindo socorro, tanto na área de segurança pública, como na área de saúde, na área de educação. Tomem vergonha nas suas caras e honrem suas calças e seus votos. Quando a família não dá mais conta, empurra para a polícia. A polícia tem que resolver tudo? Isso é errado, e isso já começa há bastante tempo. Quando a criança tem 3, 4, 5 anos, tudo que faz de errado a mãe acha bonitinho, dá risada, os tios acham uma lindeza. E aí quando a criança toma 12, 13, 14, quando começa a peitar, enfrentar a família, ameaçar a mãe, ameaçar os irmãos mais novos, aí eu não posso mais com meu filho. Mas quando podia, não tomou a providência necessária. Quando não pode mais, aí é problema da polícia e do governo. Não é bem assim. O problema é da família, tanto que se a pessoa ficar famosa, virar um jogador de futebol, quem vai se beneficiar é a família. Por que quando a pessoa vira um traste, quem tem que se pagar o preço é a sociedade? Então a família tem que ser responsável do começo ao fim. Pena de morte no Brasil. Qual é a sua opinião? Eu acredito para aqueles crimes gravíssimos, devidamente comprovados, ou para aqueles crimes em que a pessoa é reincidente 2, 3 vezes, como pego com drogas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez tem que acabar com esse cara, tem que exterminar. Pena de morte, sim. Para aquelas pessoas também, igual tivemos casos aqui na nossa cidade mesmo, de um maníaco que pega uma menina de 10 anos, leva para sua casa, estupra de tudo quanto é maneira, depois leva, mata, estupra o cadáver em cima do capô do carro e depois taca fogo. Esse cidadão tem que ser exterminado, tem que ter pena de morte, ou melhor, morte sem pena. Eu acredito piamente nisso. Agora tem gente que diz que a pena de morte não resolve o problema de segurança. Não vai resolver mesmo, mas ironicamente eu digo uma coisa, pelo que eu tenho acompanhado de outros países que têm a pena de morte, eu nunca vi um cara condenado a essa pena cometer outro crime, ser reincidente, entendeu? Além da droga que o senhor aprender, existe um grande problema que é o contrabando de cigarros, o contrabando de eletrônicos, que o pessoal compra no Paraguai, muitas vezes passam pela fronteira e ficam tranquilos, mas logo ali adiante tem uma barreira policial e acaba não dando moleza para esse pessoal. Acontece isso? Não, com certeza, a polícia rodoviária, tanto a estadual como a federal, estão nas estradas para coibir esse tipo de crime. Não adianta, a pessoa sabe que a cota no Paraguai para se comprar mercadorias é $300. Se a pessoa trouxer $400, ela está errada. Muitas vezes o policial faz vista grossa, até porque ele não tem aquela tabela da Receita Federal para dizer se tem 300 ou 400, então ele vai julgar que tem 300 e pouco, vai deixar a pessoa embora. Mas tem coisas que são gritantes, a pessoa traz 10 mil, 11 mil dólares. Então, e muitas vezes a pessoa trabalha para grandes contrabandistas. Quando você faz a apreensão de um ônibus com 30 pessoas dentro, cada um com 1.000, 2.000 dólares, muita gente da sociedade fica revoltada, porque acha que você tinha que fazer outras coisas e está prendendo pessoas. Mas, na verdade, aqueles 1.000, 2.000 dólares, somados vezes 30, dá 60, 70 mil. E pertence a uma só pessoa. Aquelas outras pessoas que estão ali no ônibus são laranjas, que ganham 100, 150 reais e mais a despesa de viagem para trazer o contrabando e o descaminho. Infelizmente, a pessoa que sabe, que conhece a lei, que sabe que a cota é de $300, ela não pode reclamar de maneira nenhuma se ela for presa, encaminhada para o depósito da Receita Federal e para uma delegacia de Polícia Federal, se ela estiver trazendo 1.000, 2.000 dólares. Por quê? Porque é um crime, ela sabe que ela está errada, gostando da sociedade ou não gostando. Por quê? Porque os comerciantes pagam pesados impostos e são fiscalizados diuturnamente pela Receita Federal, por órgãos do governo, e acabam essas pessoas aí que mexem com contrabando, passam a ileso de tudo isso daí e conseguem entregar o seu produto muito mais em conta, vendendo muito mais em conta, até porque não pagaram nenhum tipo de imposto, e o comerciante que pagou imposto fica com o seu produto encalhado lá. Por quê? Porque ele não consegue baixar o preço. Por exemplo, um notebook, vamos dizer, que custa no Paraguai R$500, chega aqui, o contrabandista consegue entregar ele por 800, e o comerciante que pega ele por 800 consegue vender por 1.200. Mas se o próprio comerciante pagou com o imposto tudo 1.200, como é que ele vai vender pelo preço que ele pagou? Então a concorrência desleal. Isso aí é através do contrabando que acontece. Então a polícia militar também tem que agir dessa maneira, porque é injusto, por exemplo, uma indústria de cigarro pagar 80% sobre o seu produto e um cara trazer um caminhão de cigarro sem pagar imposto nenhum. Aí você não está privilegiando grandes empresas multinacionais, você está privilegiando uma coisa
coisa que é justa. Por quê? Porque eles estão pagando impostos, e esses impostos, de uma maneira ou de outra, estão beneficiando o povo brasileiro. Pessoas que trazem drogas, seja dentro de um carro, de ônibus, a pessoa quando vê a polícia na rodovia fazendo abordagem, se ela está trazendo coisa errada, ela já tenta enganar a polícia, mas enganar o senhor não engana não, né? É difícil, né? Porque, como eu já disse, são mais de 30 anos de experiência, né? Então, as pessoas podem até enganar uma pessoa mais nova aí, mais sem experiência, mas é difícil enganar a minha equipe, porque nós somos experientes e já antevemos o que essa pessoa pode fazer para tentar nos enganar. E desta maneira nós temos sido a equipe que mais destacou aí nesses anos, desde 2009 para cá, na 4ª Companhia de Polícia Rodoviária e no Batalhão Rodoviário, com apreensões de drogas e outros tipos de crimes, de produtos ilícitos. E para quem está ingressando hoje na Polícia Militar do nosso país, o que o senhor diria? Primeiro, que cumpra as leis existentes. Segundo, que tome para si as dores da sociedade. O bom policial, ele toma para si as dores da sociedade e enfrenta essas mazelas para que essas dores não cheguem até a sociedade, não aflijam a sociedade e os seus filhos. Bom, sargento, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho aos jovens e um recado aos pais, já que o senhor também é pai. Que recado o senhor deixa? Primeiro, para os jovens, né, que tomem todo o cuidado do mundo, que nem todas as pessoas que estão ao seu redor são seus amigos de verdade, que as drogas, o caminho das drogas, o destino é muito ruim, ele pode ser cadeia, cemitério ou hospital. Maconha é uma droga considerada fraca, uma droga que está alastrada no Brasil, mas é uma droga que serve sim de porta de entrada para outras drogas, até porque a pessoa já está acostumada com o ilícito. Então afaste-se das drogas, bem como de bebidas alcoólicas e cigarros. Afaste, procure viver uma vida decente, estudar, ser alguém na vida, porque você no futuro vai se arrepender de uma decisão que você tenha tomado hoje, que seja de adentrar nas drogas e de cometer crimes. E aos pais, eu digo, desde que o seu filho esteja no berço ainda, comece a educá-lo para que quando ele se torne um adolescente, torne-se um adolescente com responsabilidade, que saiba do que é certo e errado. E um dos caminhos grandes, eu não sou frequento assíduo de igrejas, mas eu digo, quem leva o seu filho na igreja não busca o seu filho na cadeia. Nossa entrevista chegou ao fim e só temos a agradecer a disponibilidade do Sargento Faur, da Polícia Militar de Maringá, do estado do Paraná. Espero que ele tenha esclarecido muitas dúvidas, né? E talvez muitas coisas que ele disse são coisas que o ouvinte pensa, gostaria de dizer e às vezes não tem lá muita coragem. Enfim, o sargento falou. Quem quiser acompanhar o seu trabalho é só procurar no Facebook por Sargento Faur. Ali tem todo o trabalho dele desenvolvido, várias entrevistas para outros jornais, outras mídias, enfim. Obrigado, sargento. Tenha um bom dia. Obrigado, ouvintes. Tenha um excelente final de semana.